grande desenhista, um quadrinista, e fiquei muito feliz. Então, João, agora a gente vai passar, inevitável, a gente tinha que falar também um pouco sobre isso. Obviamente, nós vamos falar de coisas mais amenas, mais leves, mais solares, né? Mas a gente tem que falar um pouco sobre, atualmente, como é que está aí, como é que tem sido essa experiência de ficar mais tempo em casa e com esse medo que ronda as pessoas de ficar contaminado ou não, e as perdas humanas, né? E sociais, econômicas. Como é que tem sido muito complicado para você, especialmente? Ora bem, é assim, eu vou dar uma opinião muito pessoal, não é? Porque nós já estamos todos os dias eh, envolvidos numa quantidade enorme de informação e de especialistas que falam do assunto de uma forma mais aprofundada e mais técnica. Mas em termos pessoais, eu penso que não só relacionado comigo e também com as pessoas que me rodeiam, desde familiares e amigos e também os meus alunos, penso que está a ser uma fase de adaptação, de ajuste e de recriação, e nesse sentido todos nós temos que ser dinâmicos, temos que ser inventivos. E lá está, eu vou falando disso com várias pessoas, nomeadamente então, como eu estava a dizer, com os meus alunos, porque do ponto de vista de uma criança que tem maior dificuldade na gestão das emoções, penso que esta fase está a ser bem mais delicada do que para nós adultos. Seja como for, penso que é muito importante mantermos as rotinas e mantermos alguma disciplina, manter algum equilíbrio na vida. A parte emocional é muito importante manter-se intacta, mas já se sabe que é muito difícil. Por isso é que eu sou apologista e defensor de tentarmos ter uma vida regrada, fazer o maior tipo de atividade física e mental. E nesse sentido, aproveito para partilhar contigo e com todos que nos estão a ouvir. Eu até tenho, por exemplo, tenho cozinhado mais, tenho Que bom, feito que bom. algumas limpezas mais do que é normal. E porquê? Porque de facto temos esse tempo, ou seja, sendo que eu sou uma pessoa muito caseira, na verdade este confinamento, este período de confinamento não está a ser assim tão difícil, porque eu identifico muito com aquilo que fazia e com aquilo que tenho vindo a fazer. Ou seja, tenho ocupado as minhas manhãs com leituras, com tocar guitarra, com relaxar, e à tarde dou aulas e à noite relaxo vendo uma série, um filme, ou toco mais um pouco, ou leio mais um pouco. Por isso, nesse sentido, vou conseguindo fazer mais ou Toma menos um um pouco aquilo que vinho, já come fazia. uma lasanha, toma um vinho. É isso mesmo, também comer uma boa lasanha, tomar um bom vinho, depois no dia a seguir dar uma corrida, também continuo a fazer as minhas corridas, já que não posso jogar futebol à conta desta situação, vou caprichando mais ainda nas corridas, que é para poder também de alguma forma contrabalançar toda a comida que temos Ah, vindo a ingerir nesta tem fase. isso também, né? A comida, É né? verdade, é A verdade, porque eu, ansiedade, as pessoas acabam comendo mais, né? Ansiosas, que estão ali guardadas, como se tivesse um gatinho dentro de uma jaula, né? Um animalzinho ali que está preso. E aquela vontade de fazer outras coisas acaba você descontando, às vezes, também na comida, né? É verdade, sem dúvida. Nós agora penso que damos e vamos dar cada vez mais valor à liberdade e nesse Perfeito. sentido é como tu estavas a dizer, esta fase de confinamento não só não nos permite ter tanta locomoção, tanta dinâmica em termos de proatividade social, não é? E até mesmo pessoal, no respeito à atividade física, como também de alguma forma fica reforçada pelo lado mais depressivo. E eu, infelizmente, tenho lido alguns estudos onde vejo que a depressão e a violência doméstica e as crises emocionais e conjugais têm vindo a aumentar. Por isso é muito importante, foi aquilo que nós falávamos outro dia, ter também capacidade de conseguir gerir melhor os nossos dias para evitar que esse stress se apodere de nós. Perfeito. E a questão da... Como é que está essa perspectiva de encerramento aí, do isolamento Ora bem, é social? assim, o estado de confinamento acaba amanhã. Eu acho que é um pouco. Há muita ambiguidade na sociedade em geral e mesmo em relação a mim, em relação aos especialistas, porque não se sabe se a melhor decisão seria dar continuidade ao estado de emergência ou se seria acabar de vez com esta situação, porque por um lado o país e a economia têm que continuar, mas por outro lado há sempre o perigo, não é? Como aconteceu, por exemplo, em Hokkaido, uma ilha no Japão, onde eles facilitaram e depois regrediram novamente porque o vírus voltou a alastrar-se e voltaram, digamos que voltaram a estaca zero. Por isso há que ter em conta isso tudo e, acima de tudo, uma pessoa tem que ser prudente e ter em conta as medidas de prevenção que são sugeridas,
por todos, pelas direções gerais de saúde, pelos governos, e acho que é uma fase em que não podemos mesmo prevaricar. Tenho visto também alguns vídeos, parece que a população tem respondido de certa forma muito positivamente ficando em casa, né? Eu vi uns vídeos do Porto, pelo menos do Porto, não sei do restante de Portugal, com aqueles drones, né, passeando pela cidade e realmente muito pouca gente, ou quase ninguém nas ruas, né? É verdade, pouca gente mesmo nas ruas. As pessoas têm obedecido aquilo que foi sugerido e proposto, e é estranho, não é? Vermos o mundo dessa forma. Também já vi É, alguns vídeos onde vemos, por exemplo, os animais e toda aquela fauna ecológica, parece que aos poucos começa a invadir o lado urbano, e isso também faz parte, não é? Tendo em conta que existe essa calmaria por parte das cidades, fruto destas circunstâncias que estamos a viver. tu achas que o que, que pode emergir disso aí, João? Será que os governos vão tomar isso como uma lição, ou pelo menos é o que nós esperamos, né? Eu espero muito isso, eu creio que você também. Mas será que nós vamos poder aguardar ou esperar das autoridades um pouco mais de um olhar humano, já que mira-se muito o econômico, né? Sempre pensando na produção, na economia, por óbvio que é importante, a gente não vai dizer que os países possam existir ou viver sem que a roda da economia gire, mas quem está no centro é o humano, né? É o elemento humano é que faz a produção, é que faz acontecer, é que constrói o mundo. Não é a economia por si sozinha. Então, será que é hora de olhar esse humano, esse homem com mais carinho, com mais cuidado, né? E hoje a gente vai lembrar simbolicamente também, a data é o Dia do Trabalho, Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador, né? O dia que a gente marcou aqui essa live. Verdade. Ora bem, é assim, tudo que tu disseste, eu concordo, não é? Estamos numa altura de viragem e eu acho que é a altura ideal para as pessoas fazerem uma análise, não só uma introspeção, como também uma observação mais ampla a nível social e conseguirem compreender do que é que de facto é mais importante e prioritário para que a sociedade consiga crescer como um todo. Vem aí de facto uma crise financeira gigante, onde vai haver maior precariedade, mais contraste social, fruto da recessão económica que inevitavelmente vamos viver, por causa deste período de confinamento a que estivemos sujeitos. E, entretanto, há coisas que vão sendo complicadas, não é? Por exemplo, haverá uma grande clivagem nas maiores áreas, nas mais diversas áreas, quero eu dizer, e durante sei lá, num futuro próximo e pós-estado de emergência, a situação vai ser assim, vai ser realmente com uma grande clivagem nas mais diversas áreas. Por exemplo, um exemplo paradigmático disso mesmo é o de futebol, cá em Portugal, onde Sim. ficou decidida a continuação, por exemplo, da Primeira Liga, da Primeira Divisão, e, consequentemente, falou-se e discute-se muito a não continuidade da Segunda Liga. E isto revela e representa um bocadinho, é o tal exemplo paradigmático que eu estava a dizer-te, a infinita dicotomia que é transversal a todas as áreas. Umas com maior nitidez e maior ênfase que outras, outras com maior disparidade do que outras, mas a verdade é que o contraditório e o injusto acabam por ser inevitabilidades inerentes ao sistema, neste caso ao sistema capitalista. Sim. E nota-se aí que deve haver uma pressão muito grande para voltar à atividade, sobretudo por parte do futebol, porque é uma indústria gigantesca, né? Que Sim, move sim, dinheiro, sim, talvez dos esportes, quiçá, seja claro. o que mais movimenta fortunas, né? Então, eu quero crer que há uma pressão muito grande dos clubes, dos managers, dos presidentes, para que isso ocorra, né? A fim de que não seus negócios não sejam prejudicados. Não só o esporte em si, ou o prazer dos adeptos, dos torcedores, das pessoas que vão assistir o esporte que tanto gostam, né? Mas eu vejo muito por esse lado também, né? Eles estão pensando mais nesse sentido. Claro, sim, há uma pressão muito grande, eu não tenho dúvidas disso, mas temos que perceber é o porquê dessa pressão, não é? Essa pressão só tem um nome, que é o dinheiro, que é a necessidade de continuar a alavancar aquilo que fomenta e que produz e que gera dinheiro. E neste caso, grandes negócios, como é o caso do futebol, são negócios que têm que ser
têm que ser, digo isto de forma irónica e entre aspas, têm que ser encarados como prioritários. E exemplo disso, por exemplo, há pouco como te disse o exemplo do futebol, o governo aqui já tomou essa decisão, mas em relação, por exemplo, aos tribunais e às universidades, ainda não foram feitas reuniões e, neste caso, eu considero que as prioridades são completamente trocadas. Sabemos que é importante que exista o futebol, sabemos que é importante que as coisas continuem e que as pessoas também não percam aquilo a que estavam habituadas, não é? E há aqui há uma bola muito grande que se gera à volta do futebol e à volta também de todos estes negócios empresariais, conforme tu disseste. Mas está na altura de percebermos que o futebol, por exemplo, e eu até podia ser defensor do futebol porque jogo futebol e gosto muito de o ver, que o futebol não é assim tão importante, não é? Há outras coisas mais importantes, há outros desportos que nem sequer são falados. E isso Certo também que faz sim. parte do sistema. Verdade, tens toda a razão. Concordo contigo também nesse ponto. Eu acho que há uma pressa muito grande dos futebolistas, né? E do meio do entorno do futebol, né? Todo mundo quer voltar logo, não? Vamos voltar a treinar, voltar É a ter isso. partidas com ninguém no estádio, né? O estádio vazio, mas os times estarão lá, as equipes e tal. Mas vamos passar para outra coisa. Então, a arte, nesse momento, a gente começa a ver que a arte tem uma função importante, social, mas em momentos como esse parece que ela toma ainda um vulto diferente, né? Já que as pessoas não podem ir aos locais de arte, né? Os locais de cultura, às casas, aos concertos, e aí a gente começa a ver que as atenções são voltadas agora para música, para literatura, para tantas outras coisas, só que na virtualidade, aqui no mundo, né, da internet, nesse mundo das redes sociais. E como é que você vê essa função da arte nesse momento? A arte como um todo, a música também, obviamente. Claro, é assim, eu não consigo responder essa pergunta sem antes fazer uma pequena introdução. Porque, para mim, essa questão da arte e das pessoas aderirem à arte e das pessoas encararem a arte, seja a música, seja a visitar museus, acaba por ser fruto um pouco de uma comercialização. Ou seja, o consumo da arte hoje em dia também para mim está um bocadinho aquém das expectativas daquilo que era um objetivo do criador enquanto artista, no sentido de conseguir fomentar nas pessoas o verdadeiro interesse e não o interesse da venda e da produção e do respectivo consumo. Nesse sentido, eu acho que o modelo económico terá que mudar, obrigatoriamente, terá que ser repensado através de bom senso, através de mudança de ideais, e isso compete às pessoas, compete aos governos, compete às entidades, compete à comunicação social, para podermos atingir outros patamares que, entretanto, foram sempre sendo subvalorizados em função de uma economia predadora. Penso que há muita coisa que continua a estar relacionada com essa tua pergunta. Por exemplo, os modelos de educação, a canalização de apoios, de subsídios, incidir com mais prioridade nas áreas mais fundamentais, mais humanas. Tudo isto era fundamental que existisse para que conseguíssemos dar então uma resposta mais objetiva e mais otimista sobre o padrão e o modelo da arte, conforme eu e tu felizmente defendemos. Nesse sentido, eu acho que uma economia mais sustentável seria muito importante, onde vigorasse menos o lucro e mais a harmonia entre as pessoas. Nesse sentido, penso que, e tu és também defensor disso, há muita coisa que a arte tem, não é? Desde a Sim. filosofia, desde a literatura, desde o teatro, desde o cinema, mas a forma como ela é canalizada e projetada em termos de mediatização para a sociedade é que faz com que a arte não tenha, se calhar, aquela importância que deveria ter. Porque, de facto, numa fase como esta que nós estamos a viver, a arte é fundamental, não é? Não deixa de ser o ex-libris do ser humano enquanto pessoas genuinamente que consome, seja o que for, a arte pode ser consumida gratuitamente. Hoje em dia já temos acesso a ela de uma forma infindável e neste período de confinamento penso que a dedicação a uma boa música, a um bom livro, ou um bom livro e um bom filme, por exemplo, são tudo métodos que as pessoas podem ter para conseguirem, de alguma forma, abstrair-se e não ficarem tão alienadas da realidade. E lá está, continuo a dizer, a base disso tudo está relacionada com as exigências que o mercado impõe, com as exigências que a sociedade impõe, com a quantidade de porcaria que a televisão nos mostra e a maior parte desses canais generalistas são culpados porque
também tem coisas a obedecer, nomeadamente contratos e dinheiro sempre por trás de todas as coisas, por isso é que só existe 2 ou 3 canais num universo de 50 canais que se calhar se dedicam inteiramente a mostrar aquilo que é verdadeiramente arte. E Ou então, seja, a, desculpa, só para acabar, este é não, realmente não, um pois não. momento ideal para uma mudança, é um momento para essa revolução cultural e não tenho muito mais a dizer sobre isso. Acho que compete agora às pessoas essa busca, porque já percebemos que, apesar de haver uma democracia, uma liberdade de imprensa muito bem conseguida, muito instalada, vivemos um bocadinho sob o jugo da ditadura económica e às vezes ficamos esquecidos daquilo que é realmente arte. E neste momento, foi aquilo que nós falamos há pouco, o futebol é muito mais notícia do que outras coisas importantes. Não é? Se não Perfeito, fossem, perfeito. às vezes, as redes sociais, nós nem saberíamos que, por exemplo, museus em Nova Iorque disponibilizam coisas gratuitamente online, porque realmente a televisão não nos mostra isso. Eu acho que a televisão Sim. tem essa ligação muito estreita com o Estado, no sentido de alienar as pessoas daquilo que deveria ser a verdadeira realidade. E a arte, né, João, acaba sendo levada junto com esse movimento aí, porque, como você mesmo falou, ela vai tornando-se cada vez mais também um produto, né? E a qualidade cai. Muitas vezes aquilo que em estado bruto, talvez sem essa participação midiática, vamos dizer assim, né? Sim, Como um produto a mais numa grade, numa grelha de produtos, ela torna-se, talvez ela perde em qualidade, né? E aí vem só o elemento quantidade, né? Quanto mais coisas forem lançadas, quanto mais novidades chegarem, né? Mas aí não se prima pelo que é de essencial na arte, que é realmente aquilo que ela traz de mais relevante, né? Para a cultura, para a vida humana, né? sim, sem dúvida. Nós, para resumir tudo isto que nós dissemos, basta dizer que a arte acaba por ser vítima da sociedade de consumo que nós temos. Pois bem, concordo. Mas já que a gente está falando de arte, agora vamos falar de música. E eu vou pedir para você uma música para a gente poder começar aqui a ouvir alguma coisa aí do outro lado. Só E eu uma? vou. Primeiro, só para começar, Está vamos certo. começar. Eu quero fazer um pedido. Posso? Podes, claro. Para mim e para os demais amigos que estão conosco, amigos e amigas chegando aqui. A Lígia Afonso também está conosco. Um É beijinho. verdade. Olá, Lígia. Né? Eu vi agora que ela entrou, a nossa amiga em comum. E, pois bem, então eu vou lhe pedir uma música que eu gosto muito, chamada Fakir. Você pode tocar para a gente? Posso tocar com certeza. Pois vamos lá, então. Eu admito que está algum frio e que, entretanto, aqueci a voz, mas não aqueci os dedos. Por isso, peço aí alguma compreensão a toda a gente que nos está a ouvir. Até porque Perfeito. o Fakir, como tu sabes, é uma música que tecnicamente exige bastante. Hashtag. Por isso, eu vou fazer uma pequena introdução em termos de improviso para também poder aquecer um pouco e depois quem conhece a música imediatamente perceberá que já estou a começá-la.
Muito bem, bravo, 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 bravo. Obrigado. Ótimo, ótimo. Eu gosto muito dessa música e eu vejo e ouço nela influências. Se eu estiver errado, você vai me corrigir agora. Não só uma influência oriental, que está aí algumas linhas aí melódicas, oriental no sentido assim, Oriente Médio, né? E brasileiras também, ou eu estou errado? Não, totalmente correto. Influência oriental, na forma das escalas, na técnica aplicada, e uma influência também harmónica nos acordes da música brasileira. Totalmente de encontro àquilo que tu disseste. Muito bom. E agora, Obrigado. vou explorar mais um pouquinho da nossa amizade. Vou te pedir agora, já que tu gostas tanto de música brasileira, e depois da sua música a gente vai falar sobre isso, não só ouvir, vamos falar. Pode tocar uma música brasileira, um MPB, algo que você goste? Claro que sim. Então fazemos assim, eu vou tocar e no final terás que ser tu a dizer quem é o autor e o nome da música. Pode ser esse o Opa! desafio? Pode ser? Pode E entretanto, quem está lá em casa também pode cantar dizer, connosco. com certeza. Os amigos e amigas que estão conosco aqui, Rui do Sax falou na escala hispano-árabe. É isso aí mesmo, Rui. Tens razão. Isso mesmo. É isso mesmo. Muito Eu não bem. quis entrar nesse pormenor, mas sim, essa escala exótica hispano-árabe é que está a ser É, utilizada no Fakir. isso. Mourisca, né? Quase mourisca. É verdade, é verdade. Entretanto, eu vi também aqui que entrou o Fabiano, também gostava de mandar um abraço, também é um amigo meu brasileiro que está em São Paulo, pai de um antigo aluno meu. Que bom. Seja bem-vindo, Fabiano. Então, Vamos amigos, lá? o João vai tocar pra gente agora uma das músicas brasileiras que ele tanto gosta. Vamos ouvir. Sim. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é para te dar coragem, para seguires viagem quando a noite vem. E também para me perpetuar em tua escrava, em que tu pegas, esfregas, negas, mas não lavas. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa a frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalhem postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, a ferro e a fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes, que te rabiscam o corpo todo, mas não sentes. O nosso amor vai ser assim, eu para ti e tu para mim. Bravo.
Muito bem, muito bem. Lindo livro. Tatuagem, Chico Buarque, um É dos verdade. clássicos do Chico, 1972. Vamos É lá. verdade. Vamos falar agora, bem, suas influências, então, já que você tocou, o João tocou, quem está chegando agora, Gisele Belo, minha amigona, seja bem-vinda. Os que estão chegando agora com a gente, estou aqui, Sofia Melo Costa, também, boa noite. Meu nome é Rogério Rocha, aqui vocês estão no meu perfil no Instagram. É uma reunião aqui transoceânica. Do outro lado vocês têm o João Moraes, lá no Porto. Eu estou aqui em São Luís do Maranhão, Nordeste do Brasil. Aqui são 5 horas e 46 minutos. Aí no Porto deve ser umas 9 horas e 46 minutos, quero Isso crer. mesmo. E estamos aqui já desde as 17h21 em Portugal a conversar sobre a vida, coisas da vida, música, arte, pensamento. Acabamos de ouvir o João executar Fakir, que é uma música composta por ele, e agora ele tocou Tatuagem, do Chico Buarque de Holanda. E a gente vai falar de música, já que ele tocou suas influências musicais e como foi que você chegou à música brasileira. Como é que ocorreu essa sua conexão com a música? Primeiramente, eu sei que você estudou música clássica, né? Você é oriundo de uma formação de conservatório, não é isso? E como foi sua chegada à música brasileira pela bossa nova e pela MPB? Então, primeiro, mais uma vez, boa noite a toda a gente que nos está a ver e a ouvir. Um beijinho à tua amiga Gisele e também à Sofia, que entraram há pouco, conforme tu nos informaste aqui. Eu quero mais uma vez agradecer o convite, a tua simpatia por proporcionar este momento para mim e também para as pessoas que nos estão a ver. Então, fazendo ainda uma relação com aquilo que eu toquei o Fakir, como tu disseste, a minha autoria, e toquei o do Chico Buarque, a tatuagem, e depois fiz ali uma pequenina surpresa, não sei se tu reparaste, toquei um tema de Tom Jobim, que é o Nosso Amor. Sim, bem, bem sutil mesmo. É verdade. Aproveitei o final da tatuagem, que é igual ao início Colou. do Nosso Amor. Isso. Então é assim, o meu percurso, eu vou ser muito rápido, tu já disseste, o meu percurso é música clássica, eu formei-me em guitarra clássica no Conservatório de Música do Porto e aos poucos a música clássica transportou-me para outros estilos, transportou-me para o jazz, transportou-me para a música popular brasileira, transportou-me para o soul, para o blues, mas eu comecei a perceber que a bossa nova conseguia não, a bossa nova, os principais elementos da bossa nova eram uma boa letra e eram também uma qualidade de música complexa e também requintada, sofisticada. Ou seja, percebi que a bossa nova ia buscar muitas influências ao jazz e à música clássica, não só através dos seus arranjos, mas também através da sua composição, a sua base, construção. E depois também percebi que os autores da bossa nova e da música popular brasileira em geral eram autores que se empenhavam muito na dedicação de letras com primor, de letras com crítica, com denúncias, com apelos. E, ou seja, tive logo ali uma identificação muito grande. Mas a minha formação na guitarra clássica e na música clássica, sem dúvida que foi o grande trampolim para conseguir chegar à bossa nova e ouvir a bossa nova com outros ouvidos. Porque eu lembro-me de ouvir bossa nova em pequenino, nomeadamente através de telenovelas, e eu gostava de bossa nova. Mas aquele encanto, aquela paixão só surgiram mais tarde, quando se calhar também consegui interpretar e conhecer melhor a forma de construção da bossa nova. Ou seja, toda aquela genialidade intemporal que o João Gilberto conseguiu incutir nas músicas e, paralelamente a isso, grandes compositores como o caso que falámos ainda agora de Chico Buarque e de Tom Jobim, que são as minhas grandes referências na bossa nova e que nos deixaram um legado e ainda hoje temos a sorte de ter o Chico Buarque a continuar a compor, que nos permite absorver e beber não só influência, como também obter prazer e, acima de tudo, aprender muito, não é? Porque são letras e são músicas com um grande panorama educativo. Pois bem, e eu tenho assim, a impressão, a percepção de que isso também é bom, ou seja, essa qualidade da música, porque leva a língua portuguesa para essa sonoridade, né? Muito, muito bonita, muito sensível da bossa nova, né? E mostra mais uma vez com umas nuances, né?
as nuances da nossa língua. Eles acabaram prestando também esse serviço para a língua portuguesa. Você não acha? Sim, sim, completamente. Não descurando também os grandes escritores, mas não vamos agora a misturar assuntos, mas não descurando os grandes autores para letras, desde Ari dos Santos a Fernando Tordo, que nós tivemos cá em Portugal e temos, são grandes referências, mas a música brasileira, no meu ponto de vista pessoal e também profissional e mais técnico, é uma música que dentro da música popular brasileira está a anos-luz em relação à música popular portuguesa. E exatamente por esse motivo que tu falaste, porque a forma como é dignificada e elevada a língua portuguesa, e aliado a isso, acima de tudo, um sistema musical com bastante vanguarda, com bastante contemporaneidade e com bastante complexidade, fez com que a música brasileira, na minha opinião, tivesse mais referência e mais impacto em mim do que a música popular portuguesa. Muito embora nós tenhamos que falar também dos trabalhos belíssimos que músicos contemporâneos portugueses têm feito, inclusive com esse diálogo com a música brasileira, como o Antônio Zambujo, né, que já fez belíssimos concertos, revisitando a obra de Chico Buarque, né, tem umas coisas lindas. A própria Carminho, né, que revisitou Tom Jobim, né, tem um CD dela aqui também, que fez esse trabalho maravilhoso, e outros, né, e aí nós vamos lembrar também a música portuguesa contemporânea, que tem figuras muito interessantes, lógico, em outros gêneros, não só nesse gênero aí de bossa ou algo do gênero, algo no estilo, mas vamos lembrar também outras vertentes, né? O Pedro Abrunhosa, o Rui Veloso, a Marisa, né? Que tem também uma voz magnífica e tem umas interpretações marcantes, enfim. E o que mais assim que você destacaria, além desses nomes que eu falei há pouco, da música portuguesa? Então é assim, eu concordo com o que tu disseste, mas é importante dizer que a Marisa, por exemplo, e até mesmo a Carminho e o António Zambujo são intérpretes, são excelentes intérpretes. Sim. Não estou a desconsiderar, mas é importante salientar aquilo que falamos daquilo que é um autor e um criador comparativamente a um intérprete. E tu estavas a falar desses nomes e eu inevitavelmente pensei logo na Nara Leão e na Maísa, por exemplo, ou até mesmo na Maria Bethânia, que também são intérpretes, e algumas delas foram, outras ainda são, que é o caso da Bethânia, intérpretes formidáveis, mas são intérpretes que, na minha opinião, são fidedignas com aquilo que elas defendem, que é a bossa nova, que é a música popular brasileira. E eu não consigo ver essa fidelidade, né? Talvez. Não consigo ver, não. Exatamente. Falta, né? Talvez falte isso. É um aproveitamento e eu, como não me identifico com isso, vejo que há muitos intérpretes que vão buscar ali, que vão beber ali, mas é um bocado mais fruto Pronto, faz parte, não é? Dos contratos que têm, da forma como querem chegar às pessoas. Isso é tudo legítimo, não é? Só estou a dizer que me identifico mais ou menos. Agora, tu falaste aí de grandes nomes, Rui Veloso e Pedro Abrunhosa, dentro da música portuguesa, não só grandes compositores, como também grandes intérpretes e que contribuíram muito para o desenvolvimento da música portuguesa. Mas, por exemplo, não falaste, porque também se calhar não conheces assim tanto, que não tens culpa, de Fausto, por exemplo. Sim, Fausto, você me apresentou o Fausto, muito diferenciado de todos esses aí. João, vou te pedir só um instantinho, por gentileza. Pessoal, vocês que estão conosco aqui, o Instagram já está na contagem regressiva, a nossa 1 hora está terminando. Como nós vamos ainda tocar mais em pelo menos 2 temas nessa nossa pauta, nós vamos voltar daqui a pouco. Pedimos que vocês permaneçam online, que a gente retorna para terminar o nosso papo, ok?